Falando de projetos e qual é a PLs... artimanha da esquerda, a gente sabe muito bem qual é a artimanha. Inclusive, o próprio Davi Miranda incesto, deixou né? claro que ele tem mais interesse com as ONGs do que com as famílias. E, mais ainda, cabelo de Fernanda ele Brum disse ali, né? que as famílias, Muita gente fala. é como se elas pudessem ser desrespeitadas, porque, na realidade, esse projeto de lei, ele não é um projeto, ele é um achincalhe. Ele é absolutamente um lixo que, infelizmente, está aqui na Câmara dos Deputados para nós apreciarmos. E nós, como parlamentares, temos o dever moral de repudiar isso aqui. E eu solicitaria que não fosse retirado de pauta, não. Eu acho que tem que tirar de tramitação esse projeto. Porque é um desrespeito, é um absurdo, é uma vergonha o que nós estamos passando aqui nesta manhã. Petista, né? Quem é esse aí? É o cara que demais. te olha. Nós sabemos perfeitamente qual é a estratagema que eles adotam. Eles querem a manipulação semântica. Porque eles se utilizam, por exemplo... O que é manipulação semântica? Conta isso aí pra gente. É a revolução, na verdade, né? A manipulação semântica é a revolução por meio da linguagem, utilizando a linguagem, né? Sim. Então, por exemplo, ali fazendo referência a esse projeto que legitimava as relações incestuosas. Era isso o projeto. Eu até, quando fiz o meu pronunciamento ali, como vocês puderam ver um trecho, eu ainda li, fiz questão de ler o que diz, né? Vamos ver. Com sanguinidade. Você lê, peraí. Claro. Das escolas, deve ter feito escola, né? Com a Judith Butler, com o Jacques Derrida, que falam muito bem da manipulação semântica, mudar o significado das palavras, e é exatamente o que eles falam. Eles dizem que esse projeto não trata de poligamia. Que, inclusive, é um crime, poligamia, no Brasil. E dizem também que não trata de relações incestuosas, mas nós vimos absolutamente que trata da consanguinidade. E eu gostaria de usar o dicionário, já que ninguém deixa isso claro, então vamos mostrar o que diz no dicionário, o que é consanguinidade. Parentesco entre os que descendem de um mesmo pai, laço de sangue. Se isso não for relações incestuosas, nós não sabemos. Isso é o quê? Exatamente. Então, através de manipulações semânticas, eles colocam os interesses deles, que nós sabemos muito bem quais são. Interesses escusos, obscuros, inclusive para ludibriar a boa-fé de terceiro. E as famílias que nos assistem estão sendo desagravadas neste momento por estes que nos antecederam, tanto a mim quanto Marco Feliciano, Sócrates, todos os deputados que estiveram aqui hoje, desagravando as famílias. Nós não permitiremos este absurdo, que tem que ser sepultado. E digo mais, aqui nesse parlamento, quando eles perdem, sabe o que eles fazem? Recorrem ao STF. Eles são os verdadeiros cordeirinhos do STF. E desrespeitam também não só as famílias brasileiras, mas o parlamento brasileiro. Atropelam o Congresso Nacional e vão lá recorrer aos ditadores togados. Isso é um absurdo. Nós não permitiremos, porque seremos voz, sim, dessas famílias. E esse tipo de escola da Judith Butler, Jacques Derrida, do pós-estruturalismo, também será sepultado aqui. Nós faremos questão de desmascarar esse lixo moral. Muito obrigada. Só uma pergunta aqui. Cristo Nieto foi proposital? Não. Não é que pode, né? Mas fala pra gente aí, então, dessa questão semântica, né, que você usa ali nessa sua fala. Bem, a manipulação semântica, como citei, né, é uma revolução por meio da linguagem. Então, é uma tentativa de alterar o significado, alterar o sentido das palavras, justamente para fazer valer determinados interesses, né? Ok. Um exemplo claro, que eu até citei ali, foi do pós-estruturalismo, que é uma escola, né, que foi ali, na qual era afiliada a Judith Butler, o Jacques Derrida, em que eles, eu vou dar um exemplo aqui claro, né, tinha ali, por exemplo, o significante e o significado, isso é o normal, né, tem o significante, mesa, o que significa a palavra mesa e o significante? Qual que é o significado da palavra mesa? Objeto para colocar as coisas, etc. Objeto. Sim. Pois bem, então, esse é o significado da palavra mesa, que é o significante. Perfeito. O que é o pós-estruturalismo da Judith Butler, do Jacques Derrida? É um significante, é a polissemia, na verdade. É um significante para vários significados diferentes. Ok. E aí, entre aspas, justificaria o conceito gênero. Porque gênero pode representar múltiplos significados. Você está falando dela, eu tô lembrando do livro da Ana Campanholo, Feminismo, Perversão e Subversão. E num conceito também do professor Olavo. O professor Olavo fala muito sobre isso. Exato, mas é mesmo. Porque é fundamental nós entendermos isso. O que eles tentam fazer, como que eles tentam fazer chancelar, né, esse tipo de pauta, como, por exemplo, o gênero. Na época dos nossos bisavós aí,
Se isso fosse, enfim, pauta de debate numa mesa entre nossos avós e bisavós, com certeza eles achariam o quê? Meu Deus, o que é isso? Mas hoje a coisa foi, entre aspas, se naturalizando. Entre aspas, tá? Sim. Se naturalizando, né? Cada vez mais. E é o que eles fazem. Eles vão de forma mais voraz, de forma mais agressiva, conforme a passividade do povo. Então, quanto mais o povo fica passivo a essas mudanças que eles propõem, são interesses que eles têm por trás, mais eles vão de forma agressiva. E a agressividade só aumenta. A agressividade é proporcional à passividade. Né? Então, quanto mais passivo, mais agressivo eles serão do outro lado. Né? Por incrível que pareça, ou não. Né? Então, eu estou esclarecendo isso porque essa linha, né, o gênero, para Judith Butler, quando a gente lê lá, problemas de gênero, feminismo e subversão da identidade. Olha isso, feminismo e subversão da identidade. Ela já está pregando a subversão da identidade. Dizendo o seguinte, olha, você não tem uma identidade. Exato. Você tem múltiplas, uma multiplicidade de identidades. Tantos quantos indivíduos existirem. É o que ela diz, não existe uma identidade de ordem metafísica. Não é essa que foi amante de um cara do Partido Comunista nos Estados Unidos? Não. Amante, não sei se você está se referindo à mesma pessoa. Não sei se você está se referindo a Simone de Beauvoir, que foi a mãe de Sartre. Não. A Simone de Beauvoir eu sei. Eu fiquei na dúvida agora, mas vai em frente. Não, tranquilo. É porque assim, eu lembro que no livro... Partido Comunista, não me lembro, sinceramente. Eu lembro que no livro tinha uma delas lá das teóricas, né, do feminismo, que ela tinha um casal de filhos com um homem, aí ela abandonou esse homem para ficar com um cara que era tipo de um movimento sindical. Esse cara desse movimento sindical depois é um outro expoente também desse meio progressista, e aí depois ela trai ele com um amigo dele, assim, uma bagunça, uma salada. Tem essa parte no livro aí que eu tava lembrando, não sabia se era ela, mas enfim. Esse daí foi do Arquitetos da Cultura da Morte, não?Esse livro? Não. É o livro da Ana Campanholo. Esse mesmo. Eu não sei se ela cita e tira a fonte daí, eu não sei. Tá, não, tranquilo. Eu não sei, não, porque quando você falou isso, eu me lembrei imediatamente, foi de Simone de Beauvoir. Teve outra salada dessa? Simone de Beauvoir, na verdade, ela defendia um relacionamento aberto, sabe, Deus, o que isso significa, com o Sartre, né? Eu lembro disso. Eu lembro disso. E assim, essas feministas, elas são muito hipócritas, né? O movimento feminista, na verdade, ele já é a raiz da hipocrisia, né? Porque diz que luta pela igualdade entre homens e mulheres, né? Igualdade, tudo mais, como se fosse de condições, mas assim, são papéis sociais diferentes, não tem como lutar contra isso, porque tem questões que a mulher vai se sobressair, tem questões, até mesmo profissões que o homem vai sobressair, porque isso é uma questão de natureza. A questão do próprio aborto. Se a mulher decidir abortar, ela vai carregar no corpo dela aquela mácula. Deve ser uma coisa terrível. Deve ser uma sensação péssima. E aí um homem, por mais que ele seja o marido da mulher, que vai ter consequências espirituais, a gente sabe tudo mais. Mas assim, na matéria, quem sente mais é a mulher. Pô. E muda isso? Não muda. Pô. Não adianta, não vai ser igual nunca, gente. Sim. Margaret Sanger, Margaret Sanger. Era isso mesmo. Você lembrou. Então, porque a Margaret Sanger, ela... É isso mesmo. Desculpa, porque é que eu fico assim, gente. Tentando, eu lembro dessa história, tem em algum lugar. Não, Margaret Sanger, ela era até de uma boa família, né? Isso. Porque o Arquitetos da Cultura da Morte também fala sobre a vida dela, por isso que eu comentei. Sim. Margaret Sanger, ela também era de uma boa família. Na verdade, eu acho que o pai era anarquista, se não me falha a memória. É isso mesmo. E a mãe era uma mulher boa. Isso né? Isso mesmo. Ela é católica. Isso exatamente. Isso mesmo. E aí ela depois casou, se envolveu, sim, com questões sindicais, etc e tal, teve filhos. E depois começou a defender avidamente a liberalização, não só do aborto, mas assim, a questão dos chamados, né, direitos sexuais e reprodutivos, que no final das contas é isso. Exatamente, é ela mesmo. Margaret Sanger. Foi isso mesmo.